Sabe-se sobre a vida de São Bento que um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu o hábito de monge. Romano ensinou a Bento tudo sobre a vida de eremita e, levando-o para uma gruta escondida, uma gruta santa, lá o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos só em oração e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade superior do convento de Vicóvaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional, como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno, mas, abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim Bento disse em seguida: "Que Deus perdoe a vocês, meus irmãos." Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subia. São Bento fundou, em poucos anos, 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. A regra de São Bento é um livro escrito por São Bento com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento também foi adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. No Monte Cassino, Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos com bênçãos de São João Batista e São Martinho. Essa foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529 com a bênção do Papa Félix III. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir a sua própria sepultura e, depois de falar aos monges de pé, com as mãos para o céu, morreu.
Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Sua imagem é representada com um livro das regras, um sino que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente representando o veneno, um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara representando a disciplina. São Bento é um santo também muito importante na Umbanda, sendo considerado o patrono da religião. A história de São Bento é marcada por diversos milagres e feitos extraordinários. Ele é conhecido por ter expulsado demônios, curado os enfermos e ressuscitado os mortos. Além disso, ele é considerado um grande defensor da fé cristã e da moralidade. Na Umbanda, São Bento é frequentemente associado ao Mulu, um orixá da religião afro-brasileira do Candomblé. O Mulu é conhecido como o Senhor das doenças e da cura, e é frequentemente invocado para ajudar a curar doenças físicas e espirituais. São Bento é visto como um guia espiritual que ajuda as pessoas a superar seus medos e encontrar a paz interior. Ele é frequentemente invocado em rituais de cura e proteção. Embora São Bento seja frequentemente associado à religião católica, ele é um santo que transcende as fronteiras religiosas. Ele é um símbolo de força, coragem, perseverança e é frequentemente invocado em momentos de dificuldade. Na Umbanda, São Bento é visto como um guia espiritual que ajuda as pessoas a superar seus medos, a encontrar a paz interior. Ele é um símbolo de esperança e de fé e é um importante símbolo dentro da Umbanda. Já na Umbanda, São Bento é representado por uma imagem vestida com um hábito de monge, segurando um crucifixo e um livro. Ele é saudado com a expressão Salve São Bento e suas oferendas incluem velas brancas, flores brancas, água e alimentos como pão e vinho. Em resumo, São Bento é um santo importante na Umbanda, sendo sincretizado com o Mulu e representando a sabedoria e a humildade e a proteção. Ele é invocado por aqueles que buscam ajuda em diversos aspectos da vida e é admirado por sua conduta exemplar e em seus ensinamentos sobre a importância da oração. Na Umbanda, São Bento é sincretizado com o orixá Mulu, que é senhor das almas e o guardião dos cemitérios. A imagem de São Bento é frequentemente utilizada em trabalhos de proteção espiritual, pois se acredita que ele é capaz de afastar os espíritos negativos e energias ruins. A cruz medalha de São Bento é um dos símbolos mais importantes associado a São Bento na Umbanda. A medalha é geralmente utilizada em trabalhos de proteção espiritual e é considerada um poderoso amuleto contra as energias negativas e influências malignas. Além disso, a imagem de São Bento é frequentemente associada à sabedoria e ao conhecimento. Muitos umbandistas acreditam que São Bento é capaz de ajudar a superar dificuldades e a encontrar soluções para todos os problemas da vida. Além do dia de São Bento, outras datas importantes são comemoradas na Umbanda em honra a este santo. Por exemplo, no dia 21 de março é dedicado a São Bento de Cássia, que é considerado o padroeiro da Europa. Já o dia 21 de outubro é dedicado a São Bento de Núrcia, que é o santo mais conhecido e venerado na Umbanda. São Bento é invocado para proteger aqueles que sofrem qualquer tipo de magia. Além disso, sua oração e o uso da medalha destrói o poder do inimigo. Também ajuda a livrar das calúnias. Acredita-se que o uso da sua medalha concede a intuição para reconhecer os invejosos e afastar as pessoas sem caráter.
A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. E na frente da medalha encontram-se as seguintes inscrições que nós vamos colocar aqui no vídeo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas em vãs. É do mal que tu me oferece, beba tu mesmo o teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.